Fala, família da Natação Criativa! Quero agradecer muito a sua presença e já te pedir um favor. Segue o nosso canal, ativa a notificação e compartilha essa entrevista. Com certeza alguém precisa saber dela. E hoje vamos falar sobre medos e traumas da natação. Com certeza você conhece alguém aí do outro lado que passa ou já passou por isso. E eu trago a especialista Tassiana Hirota. Muito obrigado pela presença, Tassiana. Obrigada a você pelo convite, por estar aqui e falar de um tema tão importante. Então, antes de a gente entrar nesse assunto, vamos agradecer os nossos parceiros que apoiam esse projeto. A Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, uma ONG que começou em 1995, com vários cursos gratuitos. Entra lá, sobrasa.org e faça o seu curso que vai te auxiliar para você saber tudo sobre prevenção aquática. Academia Tibum, lá do Mato Grosso do Sul, que também faz a natação visando essa parte da segurança aquática e a formação das crianças em forma global. A gente tem a plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser. E o aplicativo da SwimTrack, para você fazer avaliações aeróbicas, anaeróbicas, pedagógicas, enviar vídeo, mandar mensagem para o seu aluno, fazer chamada, várias coisas que você está precisando. E a Fábrica Criativa de Aula de Natação, para te auxiliar a criar aulas magnéticas com planos de aulas assertivos para suas aulas de natação. Mas e aí, Tassiana, conta para o nosso público como você iniciou nessa área aí de medos, trauma, como você identificou esse problema no mercado e começou a atuar? Acho que primeiro nasceu da paixão em fazer essa primeira adaptação na água de crianças e bebês. E aí, a partir disso, eu tive vários casos de crianças que vinham traumatizadas ou com medo da água. E eu acho que foi uma questão um pouco de gosto, né, particular, mas também eu acho que eu fui desenvolvendo meio que a fórmula ali para conseguir trazer a criança, e foi um desafio que eu acho que muda a vida da pessoa, né? Ensinar a nadar uma criança que já está mais adaptada, tal, é um pouco mais fácil, mas eu gostava desse desafio, né, da criança conseguir se superar e ter esse prazer na água. Na entrevista anterior a gente falou sobre a importância da estimulação aquática desde essas crianças bem pequenas, já no chuveiro, na banheira. Se você não assistiu esse episódio, corre lá. E qualquer coisa eu vou deixar aí no final também para vocês assistirem aí o card. Mas o que causa esses medos aí, esses traumas dessas crianças que não foram estimuladas na água desde pequenas? Pode ser por falta, acho que primeiro por falta de vivência, né? Então, a falta de vivência é consequência do quê? De um pai ou de uma mãe que não sabe o que fazer com o bebê na água, ou que também possa ter medo. Então, quando a gente fala de falta de vivência, a gente relaciona a questão do conhecimento dos pais e cuidadores mesmo. Ou às vezes até alguma vivência, né, tanto da família quanto da criança, né? Aí a gente tem que fazer um estudo familiar daquele ambiente para entender qual é a raiz do problema, e aí a partir disso dar os estímulos necessários, né? Então pode ser falta de vivência, pode ser uma situação traumática, pode ser de repente algum susto que ele levou, né? Porque tem algumas crianças que cai um pouquinho de água no rosto, ela se assusta, mas tudo bem. E tem crianças que não. Então, uma mesma situação, ela pode ser traumática para uma criança e não traumática para outra. E a gente também pode falar como esse pai reage também a essa situação, né? Que isso também transmite muito para a criança, que foi o que você falou na entrevista passada. Então, às vezes, é uma coisa simples, mas o jeito que esse adulto chega na criança também vai interferir. E quais são os sinais que o adulto ali pode identificar na criança que ela está com medo, que ela está com insegurança, ou até mesmo um trauma? Eu acho que o choro, né? Eu acho que o choro da criança, uma coisa é a criança tá chorando por birra, né, ou porque não quer fazer uma coisa, mas o choro do medo é um choro, assim, muito doído, né, aquela lágrima, você vê aquele corpo todo tenso, dependendo de como foi o trauma dessa criança, você vê aquela pupila dilatada, aquele susto, agarrado no pai. Tem crianças que já passaram por alguns métodos que não são muito amigáveis, né, com o desenvolvimento da criança, que a criança começa chorando desde o carro.
E tem muitos estímulos, né? Eu falei até no episódio anterior, tem muitos estímulos que você pode começar a ressignificar até no banho, né? Não precisa ir diretamente para a piscina. Foi aí que nasceram alguns projetos meus relacionados a isso, porque eu não preciso colocar num ambiente que já é assustador para a criança, né? Eu posso começar num ambiente que já é natural, ali da rotina, e aí, a partir disso, a partir do momento que eu consigo ressignificar esse mundo aquático dela, aí eu vou para um ambiente que seja diferente ou novo. Até ela entrando num ambiente novo. Tem um ambiente que é novo, tem um professor que é novo, tem os amigos, tem o estímulo que vão dar pra... Então, é muita coisa nova e a criança precisa de rotina. Então, às vezes, colocar isso dentro da rotina dela vai ter uma aceitação maior. E quais são as dicas que você daria ou para os pais ou até mesmo para os professores para iniciar essa adaptação da água no rosto? Porque às vezes a gente vê que as crianças têm muita dificuldade ainda de iniciar esse processo de adaptação do rosto na água. A adaptação no rosto na água ela é essencial para uma criança aprender a nadar. E por que essencial? Porque abrir os olhos debaixo d'água está relacionado à segurança, mas também a essa adaptação, né? De você conseguir enxergar o fundo, para você ter consciência espaço-temporal, né? Entender o quanto você está longe ali do nível da água para poder respirar, enfim. Então, o olho é parte fundamental. Ah, mas eu coloco óculos no meu filho e tal. Tá aí o dia que, se por acaso ele cair ou ele tá nadando e esse óculos entrar na água, ele sabe se virar? Então, acho que o primeiro, a consciência, essa consciência da segurança, e outra, essa localização, né? Você conseguir se localizar, você conseguir, quando você vai tocar o pé no chão para conseguir respirar, enfim. E aí, quando a gente fala de boca, nariz, né, e orelhas, a gente está falando, acho que, de outro processo fundamental, que primeiro, nariz e boca, né, essa questão da respiração. Você conseguir entender que... Eu gosto eu falo que são 3 ciclos a respiração na água, né? A inspiração, a expiração e a apneia. A gente precisa da apneia para conseguir saber quanto tempo eu vou conseguir ficar debaixo da água, né? De que forma eu vou soltar essa água, de que forma eu vou pegar essa água quando eu estiver fora dela. Então, toda essa adaptação do rosto é parte fundamental. E as orelhas, finalmente, é justamente para a questão da flutuação, né? Para a criança conseguir ficar relaxada ali, com a cabeça dentro d'água, ela conseguir ter o corpo estável, né? Para flutuar, que também, além de sobrevivência, vai ser a base para desenvolver as habilidades, né? Para girar o bracinho, perninha, enfim, e aí desenvolver os nados mais específicos. Eu não sei se você, nessa sua experiência de vida aí com a água, eu já tive muito aí nas minhas vivências, que às vezes o pai ou o tutor ali, o pai responsável, chega para você antes de iniciar a aula: professor, posso pedir um favor? Você pode não molhar o rosto do meu filho hoje? E aí a gente tem que fazer esse trabalho, que às vezes foi um trabalho que foi um gap ali de trás, que devia ter sido feito ali no banho, no chuveiro. Então, às vezes, a importância desse pai iniciar esse trabalho que vai auxiliar a gente lá no futuro, né? E essa adaptação é extremamente importante. Isso daí é um dos... quando eu falo de a estimulação aquática no banho, é justamente trabalhar esses princípios, né? Então, de que forma? Meu filho tem muita dificuldade do chuveiro na cabeça para lavar a cabeça. Tem casos que estão relacionados a isso. Então, de que forma? Se a criança tem muita dificuldade, ou eu vou pegar um brinquedinho, aqueles que espirram água, né? Ou eu vou pegar um regadorzinho, ou até mesmo com uma conchinha na mão, eu vou jogar a água de trás para frente, né? Para que essa água, quando escorra aqui, ela chegue com uns pinguinhos. Eu acho que a criança que tem muita dificuldade, você começa com pequenas gotículas, né? Que vão caindo, deixar essa criança explorar, dependendo da idade, se ela estiver na fase oral, né? No primeiro ano, ela vai provar essa água e é a partir dela que ela vai desenvolver o prazer. E aí a importância do feedback, né? Se você fala, ai, que delícia, olha como a água é gostosa, tá vendo? Aí a gente já consegue dar um significado prazeroso para essa criança. Caso você se desespere, né? Já pegue a toalha, seque o rosto da criança, ai, molhou! Aí você vai potencializar um medo, né? Futuro, ou até ali...
partir disso, você vai começar a plantar a sementinha do medo. Então, tudo depende da forma como a gente está se expressando também para que essa criança leia como algo prazeroso e ela consiga, né, no caso de quem tem medo ou trauma, ressignificar essa situação. Isso, você falou um pouco antes da respiração, falou um pouco agora da água no rosto, e eu queria que você frisasse aí a importância de respeitar esse tempo da criança. Então, esse tempo na hora da respiração, esse tempo na hora de molhar esse rosto da criança, porque às vezes a gente fala muito, tem que fazer bolinha na água, tem que soltar bolha na água, e às vezes a criança ainda está na fase de apneia, e a gente está querendo acelerar esse processo, a criança ainda não está muito adaptada com a água no rosto, você já joga essa água de forma demasiada. Eu queria que você falasse sobre esse respeito desse tempo da criança, que cada criança tem o seu tempo. E esse é o principal, às vezes a ansiedade dos pais e até dos professores, né? Já teve casos que foi ansiedade de professor, da criança mergulhar e chegar naquele objetivo. Ah, não, mas eu vi o bebê que mergulha, né? Eu quero que meus alunos ou que o meu filho seja assim, ou faça determinada situação, enfim. Eu trabalho desde uma progressão, e quando a gente fala dessa progressão, o meu, entre aspas, termômetro quando a criança vai colocar o rosto na água, né, ou fazer bolinha, né, canta a música da bolinha, e daí a partir disso a gente vai ver como essa criança vai reagir. Ela vai colocar o rosto todo na água, ela vai colocar só a boca, ela coloca o olho também. Então, assim, dependendo de que forma ela vai reagir, eu gosto de falar que vai de baixo para cima, né? A criança que tem dificuldade, primeiro ela vai fazer a bolinha, colocar só a boca, daí ela vai se adaptando mais, ela vai molhar o nariz até conseguir imergir e colocar o olho. E aí, de que forma a gente vai fazer isso, né? Cantando uma música, fazendo algumas brincadeiras de desafio, por exemplo, a criança está com o pé no chão ali, eu deixo... Aí vai depender dos brinquedos que você utilizar, né? Se a criança tem muita dificuldade, eu vou usar brinquedos mais flutuantes, para ver se ela, pelo menos, chega próximo da água. Aí, depois, eu coloco alguns que afundam para ver de que forma ela vai buscar. As crianças que têm mais medo, de repente, ela vai fazer assim, né? Para o rosto não entrar na água. Aí as crianças que já têm mais facilidade já mergulha e já vai buscar. Então, para mim, esse termômetro é uma forma da gente conseguir respeitar esse processo. E se a criança não está, né, nesse período ótimo de até imersão, né, porque quando a gente fala de respiração, de colocar o rosto na água, a fase seguinte é a imersão, e eu vejo muita ansiedade das pessoas, né, em fazer com que a criança ou o bebê faça essa imersão. Mas se a gente não respeitar todo o processo, qual que é o processo? Trabalhar a respiração, né, então toda essa aceitação, para depois a gente ir para uma flutuação. Lógico que a gente a gente vai dando vários estímulos, mas assim, se a gente entende que é respiração, flutuação, para depois poder se movimentar, para depois poder se deslocar na água, né? Seja barriga para baixo, para cima, enfim. Mas se a gente consegue entender e respeitar isso, essa aprendizagem vai ser muito prazerosa e é o que vai fazer com que essas crianças, né, continuem na natação e possam se desenvolver através dela. E você falou que o próximo passo aí é essa submersão. Como a gente deve iniciar essa submersão, ou os mergulhos, como o pessoal chama por aí, com crianças que você vê que estão inseguras ainda? Eu respondi um pouquinho na anterior, né, nessa questão da adaptação do rosto na água. E aí, a partir de... Eu acho que o primeiro, se a criança está insegura, a gente precisa passar segurança. E a forma da gente passar segurança é dando confiança. De que forma? Se a criança tem muito medo e ela não entra na água, eu vou levar os meus brinquedos para fora dela e vou fazer toda uma interação de... respeitando a criança, né? Então, por exemplo, jogo o brinquedo, vamos lá buscar, a criança não quer entrar. Então, espera, João, eu vou lá buscar e volto. Vou lá, busco e volto. E vou fazendo esse processo até a criança, de repente, ceder, né? E falar assim, agora eu vou com você. Você pega ela no colo, você não vai fazer nenhuma imersão, nada, mas você vai buscar e vai voltar. Tá vendo que é seguro? E aí, a partir disso, né? A partir do momento que eu começo essa introdução na água, aí depois fazer esse trabalho, né, de toda a adaptação do rosto, das vias sensoriais, através de jogos, né, e aí eu acho que a diversidade de materiais também
ajuda muito, e entender o que essa criança gosta também, né? A gente sempre... quanto mais eu conheço essa criança, mais pontos de conexão eu tenho, né, para que desenvolva essa confiança e para que eu consiga fazer os estímulos adequados para, né, o período que ela está e para que seja prazeroso. A gente tem diversos tipos de mergulho, tem mergulho lateral, mergulho frontal. Tem alguma sequência pedagógica, ou tem aquele que é melhor para iniciar, ou depende de criança para criança? Depende de criança para criança, mas depende da forma como você realiza esse mergulho. Eu, por exemplo, eu não trabalho com mergulho lateral. E até quando a criança... É que depende da idade, né? Falar de mergulho é algo, assim, que acaba ficando muito subjetivo. E eu gosto sempre de especializar. Eu sou uma pessoa que eu trabalhei... Eu tive muitos alunos de aulas grupais, mas eu trabalhei muito nessa parte de personal, justamente porque quando a gente fala da adaptação da água, é algo muito específico, né? Tem criança que é muito solta, né? Que teve um banho muito prazeroso ali e que ela vai vir e às vezes faltava alguns detalhes, assim, para a gente conseguir fazer essa imersão. Tem outras crianças que não. Tem outras crianças que vão ter mais medo e aí... Às vezes, a aula grupal é boa para, né, para você ver um amiguinho fazendo e se desafiar a fazer, mas se for no caso do medo e trauma, né, aí eu gosto de trabalhar um negócio específico. Mas, enfim, quando a gente vai fazer a imersão, eu não trabalho com o lateral. Se é um bebê, eu gosto sempre de fazer um preparo, né? João, você vai mergulhar, ou 1, 2, 3... É que depende da idade, depende da criança, mas, enfim, né, falando de modo geral... dar algum comando, e eu gosto de fazer um preparo, então eu elevo um pouquinho a criança e passo para a mãe, por exemplo. Se é uma criança que já fica em pé, com mais de 1 ano e tal, eu deixo com que, vamos supor, ela está na plataforma ali ou na escadinha, vem buscar o brinquedinho e tal. Então, eu apoio as mãos e faço com que ela mergulhe natural, porque, na verdade, o mergulho é algo natural, né? Quando a gente está... se a gente passar essa situação para... né, para nós, dentro de uma escada, que eu vou ali buscar alguma coisa, né? Eu faço essa imersão, eu deixo com que esse movimento seja naturalmente desenvolvido. Eu gosto de trabalhar habilidades que sejam funcionais na vida da criança. Eu queria que você compartilhasse aí com o nosso público aí alguma história de sucesso, algum exemplo de caso de criança que superou o medo através das suas aulas de natação. Olha, eu tive alguns casos, assim, que vêm de uma metodologia que eles vendem como sobrevivência aquática, que para algumas crianças funcionam, mas que elas podem ser muito traumáticas. Então, eu tive 2 casos, assim, de crianças que passaram por esse método. Uma chegou com 2 anos, outra com 4. São crianças distintas, mas eu vou fazer meio que um comparativo só para a gente entender, né, como foi esse processo. Em ambos, a situação foi a mesma, assim, de não conseguir nem chegar próximo à piscina, né? O choro já começava desde o carro, ou ali na entrada, né? Só de ver a piscina, a criança já bloqueava. E aí foi o que eu falei, eu levei todos os brinquedos para fora da água. A bebê que tinha 2 anos na época, ela demorou quase 4 meses para entrar numa piscina que batia assim, não chegava nem no quadril dela, era uma piscina de bebês mesmo, bem pequenininha. E aí eu acho que o primeiro é conseguir ressignificar toda essa situação, ressignificar a pessoa que está ali ao lado dela para entrar na água. Teve alguns casos que eu coloquei a mãe dentro da água, teve outros que não. Teve alguns que ela chorou muito, enfim. E aí, lógico, depois de 1 ano, que a criança já estava indo, né, realmente indo para uma piscina um pouquinho mais profunda, que ela já aceitava colocar o rostinho na água e tal, aí você vê aquela criança conseguindo atravessar, né, que seja 5 metros, 8 metros. O caso dessa criança de 4 anos, ela foi até... ela passou a integrar a equipe do clube. Então, assim, para mim isso não tem preço. Eu acho que é muito mais do que desenvolver uma habilidade, é você ver a criança ou a pessoa superar seu próprio limite.
E a gente falou muito sobre trauma, sobre insegurança, mas além desses traumas, quais são os outros benefícios que a natação pode trazer para o desenvolvimento tanto físico e emocional dos bebês? Se a gente parte de um princípio que a forma do bebê, né, ou da criança, descobrir o mundo são através dos estímulos sensoriais, a gente está falando de um desenvolvimento neurológico, a gente está falando da base na primeira infância para depois especializar habilidades posteriormente. Então, na verdade, eu estou falando do desenvolvimento integral da essência da criança, não só, né, nessa parte físico-motora, que também, né, a água permite que a gente explore a 360 graus nosso corpo. Tem muitos movimentos que a gente não realiza fora da água, a começar, né, de ficar nessa posição horizontal. Principalmente para o bebê que está aprendendo tá aprendendo a caminhar, a andar, a água possibilita que a gente explore toda essa, né, essa posição horizontal para depois verticalizar. Então, se você utiliza o tapetão, se você consegue integrar, né, alguns exercícios na borda, que são extremamente importantes para fortalecer a musculatura, tal, a gente está contribuindo com o desenvolvimento da criança e o emocional, cognitivo, né, a água abraçando essa criança e muitas vezes até ajudando a esse autoconhecimento, a criança aprender a autorregular suas emoções, né? A água, somos 70% de água, então está muito relacionado às emoções, essas águas internas. Eu acho que colocar, né, ter o privilégio de fazer com que essa criança explore seu próprio corpo na água é o que vai contribuir para que até depois, né, mais para frente, ele seja um adulto mais confiante também. E eu sei que você teve recentemente agora no Chile, você ficou um período grande no Chile, com experiência na parte de coordenação, atuando em aulas personalizadas. Depois de alguns anos, voltar para o Chile, você viu alguma diferença ali no mercado da natação? Como foi essa nova vivência? Eu voltei num período de pandemia, né? Voltei para o Brasil em 2021. E agora que eu voltei para o Chile recentemente, eu vi um boom da natação. Isso foi incrível. Eu vi o quanto a natação se fortaleceu. E, para mim, até a parte mais emocionante é que eu vi as crianças... tinha uma aluna que tinha 4 anos quando fez a aula comigo e agora está na equipe de natação lá. Tem outra que foi a minha sereia em um clube, agora já está até representando o Chile como país em competições. Então, eu vi uma mudança de estrutura, né? Alguns técnicos, que um foi para o clube, outro foi para o outro, mas assim, o Chile, ele tem muitas piscinas de qualidade mesmo. Lá parece que quando eles resolvem fazer uma piscina para um clube, ou lá não existe muita academia, mas assim, de clubes, assim, as piscinas realmente têm um investimento assim, muito alto, um material de muita qualidade. Então, estruturalmente muito legal. E aí eu vejo que cada vez mais está existindo uma busca, né, por essa questão da natação como esporte de verão, como até hobby mesmo, né? Eu não sei, eu senti que até quantidade de nadadores, eu estava conversando com o pessoal lá, quantidade de nadadores master, assim, aumentou. Então, eu acho que a pandemia, no fim, de alguma forma, fez com que as pessoas se conectassem mais com a água. Isso foi muito incrível. E para quem está aí do outro lado, quer saber um pouco mais sobre medo, sobre trauma, ou conhecer um pouco mais sobre a Tassiana, os seus projetos, o seu podcast, como que as pessoas te encontram nas redes sociais? Como Aquadictus, eu tenho o site aquadictus.com.br, no YouTube eu tenho o podcast Você Tem Sede de Quê? Onde eu trago essa questão acho que da exploração do corpo na água. E é isso. E eu espero que você mergulhe com a gente aí. Bom, todo mês eu participo também da palestra do curso de gestante da Mogi Mater, né, o Hospital e Maternidade lá de Mogi das Cruzes. Então, quem tiver gestante está convidado também a participar.
Então, eu queria agradecer muito, Tassiana, essa sua presença, essa sua contribuição para quem é pai, para quem é professor, e agradecer você aí do outro lado que sempre acompanha, está compartilhando nossas entrevistas, já ativou a notificação ou segue o nosso canal. E por fim, agradecer os nossos parceiros, a Sobrasa, Sociedade Brasileira de Salvamento Aquática, Tibum, Educação Aquática, Plataforma Educar, aplicativo da Swimtrack, fábrica criativa de aulas de natação. Muito obrigado a todos que fazem desse sonho uma realidade e a você até o outro lado. Até a próxima entrevista.